Graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Amém? Meus irmãos, quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 36. Lucas, capítulo 2, versículo 36. Amém? Quem já achou aí? Lucas 2:36. Queridos, vamos orar mais uma vez nessa noite, pedindo assim as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Ore também, não só feche o olho, ore também, fale com o Senhor, peça bênçãos para a sua vida, peça para o Senhor abrir seu entendimento, os olhos espirituais, peça para o Senhor falar com você por meio da palavra, por meio dessa ministração. A palavra de Deus sempre é bênção na nossa vida. Fale com Ele agora, ore, não fique só de olho fechado. Senhor, nós temos agora mais uma oportunidade bem preciosa de ouvirmos o que o Senhor tem para nos falar. Por isso, ó Deus, abra os olhos espirituais, nos dê entendimento. Ó Deus, se for necessário, quebranta áreas da nossa mente, do nosso coração que for preciso nessa noite, Deus. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? É Lucas 2:36. Deixa eu usar aqui que é mais fácil. Lucas 2:36. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Até aqui. Meus irmãos, quero falar sobre a fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. A palavra diz que... Bom, antes queria dar uma definição aqui de fidelidade. Fiel é aquele que tem compromisso com aquilo que assume. Você já viu alguém assumir um compromisso e não cumpri-lo? Já viu ou não? Alguém fazer isso? Eu já vi. Muita gente que assume compromisso, né? Talvez o mais comum é o compromisso de eu vou pagar. Daí não paga, né? Hoje tem muito isso. Mas tem outros também que é o compromisso de vou ser fiel até a morte, até que a morte separe, e não é nada, né? Então as pessoas prometem ser fiéis, mas não são. Então fiel é aquele que tem compromisso, que assume. É uma característica de quem é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. A fidelidade é a virtude de cumprir, honrar uma promessa. Quando um homem, por exemplo, se casa com uma mulher, promete, jura fidelidade e vice-versa. Irmãos, a palavra diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Quer ver, ó? Consegue ler aí? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala, ele deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então são umas perguntas aí que é feito na palavra, Números 23:19. Deus não é homem para que minta.
Por que está escrito isso aí? Porque é característico do ser humano fazer o que, irmãos? Mentir. Mas Deus não é filho de homem para que se arrependa. Outra coisa que acontece com o ser humano é o quê? Arrepender-se, não é? Dá a palavra, depois se arrepende. Mas diz, acaso ele fala, deixa de agir? Sim ou não? Não, ele vai fazer o que ele falou que ia fazer. Acaso promete e deixa de cumprir? Olha esse outro, Deuteronômio 32, 4. Olha aí. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Amém? Isso te empolga ou não? Deus é fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. 1 Coríntios 10, 13. Olha ali, ó. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. É muito interessante essa frase também, né? Talvez você fale, estou sendo tentado, né, de uma forma além da forma humana. Mas a Bíblia diz que não. Isso não existe. Todas as nossas tentações são comuns aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Então Deus é fiel. Amém? Olha esse outro, 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, a fidelidade é um dos atributos inerentes à própria natureza de Deus. Deus, Ele é fiel por si mesmo. Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. Tá certo, irmãos? Então Deus é fiel. Daria aqui mais muitos versículos que nós poderíamos pôr essa noite. Mas eu acho que os irmãos sabem que Deus é fiel, mas a Bíblia faz questão, irmãos, de afirmar que Deus é fiel. E nós somos fiéis a Deus? Será que nós somos fiéis a Deus? É muito importante também nós sermos fiéis a Deus. A fidelidade é algo assim, recíproco. Quer ver esses versículos? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então a fidelidade de Deus, irmãos, ela reage em cima da nossa fidelidade. Salmo 18, 25 e 26. Ao fiel te revelas fiel. Está vendo? Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Então essa primeira frase, ao fiel te revelas fiel. Ao fiel te revelas fiel. Olha esse outro, Mateus 25, 21. Dá uma olhada aqui, irmãos. Que interessante. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então o Senhor, além de ser fiel, Ele ama a quem é fiel. Ele se revela a quem é fiel. Ele interage com quem é fiel. Tem mais um versículo aqui, irmãos. Não, é só esse. Agora eu tenho uma pergunta para os irmãos. Será
que ser fiel a Deus vale a pena? Será que sermos fiéis a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, aos seus decretos, aos seus propósitos, será que vale a pena, irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Vale a pena mesmo? Né? Irmãos, eu estava pensando, olha que loucura. Estava pensando a respeito de pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. E olha que interessante, porque a Bíblia diz: o caminho largo conduz à perdição, o caminho estreito conduz à vida eterna. Os irmãos sabem, né? De repente, se você não entender o Evangelho, não captar o Evangelho, não entender a graça de Deus, a magnitude da graça, você não conseguir entender aquilo que está envolvido nesse Evangelho, de começar a raciocinar sobre o Evangelho com olhos humanos, com uma forma humana de pensar, sabe o que vai acontecer? Que você vai achar que o caminho estreito não é legal. Porque, de repente, você começa a pensar assim: puxa, mas negócio de ser crente, não vou poder mentir, não posso pular cerca, posso enganar os outros negócios, posso assistir filme erótico, pornográfico, tem que ficar lendo a Bíblia, tem que ficar indo na igreja, tem que amar os irmãos, tem que perdoar quem me ofende. Fala, o caminho parece que está ficando cada vez mais estreito, né? Mas sabe, irmãos, de repente, se nós não entendermos a graça, não entendermos o contexto realmente daquilo que Deus fez por nós, as bênçãos que estão envolvidas na fidelidade de Deus, humanamente falando, nós iríamos realmente questionar a bênção que é ser crente. A bênção que é ser crente. Eu sei que os irmãos conseguem compreender isso. Então, eu quero falar nessa noite sobre por que vale a pena ser fiel a Deus. Olha, tem um versículo aqui que diz o seguinte, Apocalipse 2:10. Vamos ler lá? Dá uma olhada. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Essa igreja aqui, eu acho que é a igreja de Esmirna. Estou enganado. Então, naqueles tempos, lá a igreja de Esmirna estava prestes a sofrer um ataque, uma perseguição muito grande. Isso aconteceu na história. O diabo estava por trás dessa perseguição e diz: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Está dizendo ser fiel até a morte no sentido de que até com a espada no pescoço, né? Porque a proposta ali era a seguinte: nega Jesus, deixa de adorar Jesus para adorar o imperador romano. Essa era a proposta. E o cristão, o que o cristão dizia? Eu não posso adorar o imperador porque o imperador não é Deus. Só a Deus adorarás. Falou, você está ficando louco. Está ficando louco. Você tem que adorar o imperador. Mas o cristão morria, mas não adorava. Ele morria, mas não adorava. Então, é isso que ele está dizendo: ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Irmãos, a coroa da vida era um sinônimo da vida eterna. Isso quer dizer que aquele que perdesse a vida por Jesus, aquele que entregasse a vida a Jesus, ele poderia até morrer, mas ele teria a vida eterna. Ou seja, esse versículo diz que a fidelidade a Deus, ela está acima de tudo. Fidelidade a Deus acima de tudo. Ser fiel até a morte. Irmãos, pensa comigo aqui, ó. A pessoa pode ser fiel, não roubar nada de ninguém. Foi fiel a Deus. Foi fiel em vários mandamentos. Foi fiel, pregou, cumpriu os mandamentos. Mas de repente, chegou a hora de, como ali aconteceu na igreja ali, do diabo provar, falar assim: vou provar para ver se eles são fiéis mesmo. Então eu vou dar uma prova de morte, morrer ou negar.
E aí ele diz, até nesse momento, a fidelidade vai crescendo, 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 e até nesse momento, nós nos tornamos fiéis a Deus. Quer dizer, aqueles irmãos se tornaram. Nós, aqui no Brasil, ainda não precisamos provar nossa fidelidade a Deus até a morte. Pelo menos nunca aconteceu comigo, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, não é, irmãos? Talvez a gente vai ter que provar a morte, provar a fidelidade até a morte. Nos escritos dos pais da igreja primitiva, quem são os pais da igreja primitiva? Sabe quem que é ou não? É aquela geração que veio depois dos apóstolos. Teve os apóstolos morreram, aquela próxima geração de líderes, aqueles lá foram os pais da igreja primitiva. E entre eles estava um homem chamado Policarpo, pastor da igreja de Esmirna. Em 155 depois de Cristo, foi martirizado numa fogueira. Isso aconteceu com muitos crentes. Quando lhe perguntaram se queria voltar atrás na sua fé, adorar o imperador em vez de Jesus, sabe o que Policarpo respondeu, irmãos? Ele falou, eu já tenho 86 anos, servindo a Cristo. Ele nunca foi infiel comigo. Olha que interessante. Ele nunca falhou, nunca foi infiel comigo. Será que agora que eu iria negá-lo? De jeito nenhum. Pode tacar fogo. E ele teve aquela morte. Pagou a fidelidade com a morte, mas recebeu a coroa da vida. Irmãos, queria falar aqui um pouco sobre algumas coisas especiais que pode acontecer com quem é fiel a Deus. Como no texto nós lemos acho que eu não li ainda o Salmo que diz, Deus escolhe os fiéis. Eu vou ler daqui a pouco. Deus escolhe os fiéis. Então, primeira coisa que pode acontecer com quem é fiel a Deus é ser agraciado com a bondade e o favor divino. Aqui no texto que nós lemos de Lucas, se você voltar um pouquinho ali, capítulo 1, versículo 25, dá uma olhada lá comigo, irmãos. Capítulo 1, versículo 25. Aqui é a palavra de Maria. Eu vou usar esses dois capítulos aqui, alguns personagens desses dois capítulos aqui, Maria, Isabel, Simeão, Zacarias, o pai de João Batista. Então diz assim, capítulo 1, versículo 25. Ela dizia, Maria, né? Não. Deixa eu ver. Isso é Isabel. Ela dizia, isso é obra do Senhor. Isso é obra do Senhor. Isso é a obra do Senhor fez. Estranho. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Então, capítulo 1 ainda, versículo 42, diz assim, Em alta voz clamou, bendita é você entre as mulheres e bendito o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo da sua saudação chegou aos meus ouvidos o bebê, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então, irmãos, olha que interessante. Na história bíblica, sempre os homens e mulheres fiéis foram agraciados, ou seja, visitados por Deus. Você já viu na história da Bíblia algum infiel, pessoa que não é fiel a Deus, ser visitado, agraciado pelo Senhor? Os irmãos viram isso já? Alguém viu? Tem algum infiel? Não. Quem é que o Senhor escolhe? Quem que o Senhor escolheu para construir a arca? Quem foi? Foi um homem fiel da época dele? Não, foi Noé, irmãos. Noé foi quem? Um homem fiel, justo. O justo Noé, não é o que a Bíblia diz? Quem Deus escolheu, né, lá na Babilônia
foram os jovens fiéis que honram a Deus. Daniel, ele disse assim, determinou no seu coração que ia honrar o Senhor ali na Babilônia, não comendo a comida do rei. Então, pessoas fiéis são agraciadas por Deus, são escolhidas por Deus, são visitadas por Deus. O nascimento de João Batista e de Jesus Cristo não teve nada de comum. Isabel era uma mulher estéril, Maria era virgem, mas ambas eram crentes fiéis ao Senhor. Elas eram fiéis ao Senhor. Veja aqui, irmãos, Lucas capítulo 1, versículo 6. Lucas capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler o versículo 5 também. Lucas capítulo 1, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Olha o que diz o versículo 6, irmãos. Ambos eram o quê? Justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo o quê? Irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Irmãos, olha aqui. Ambos eram o quê? Justos. Ambos eram o quê? Irrepreensíveis em todos os mandamentos. Eles eram o quê, irmãos? Fiéis. Fiéis a Deus. Por isso Deus os visitou. Na velhice e na esterilidade de Isabel, o que Deus fez, irmãos? Deu um filho para eles. Quem era o filho? João Batista. O que Jesus disse a respeito de João Batista? Os irmãos sabem? Qual foi o comentário que Jesus fez sobre João Batista? Ei, irmãos? Não? Comentário que ele fez de João Batista, alguém sabe? Ele falou, o homem nascido de mulher, daqueles que nasceram de mulher, ele é o maior que já existiu. Ninguém, não houve na terra homem igual, nem Moisés, nem Abraão, nem Davi. Ninguém foi tão importante quanto João Batista. Esse filho da qual Isabel foi agraciada, foi visitada, foi agraciada por ter sido o quê? Fiel a Deus durante sua vida. Amém? Capítulo 1, versículo 38, fala também aqui, irmãos, de Maria. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Interessante, o anjo veio trazer a notícia para Maria, falou, você vai ter um filho, Maria, vai ter um filho. Ela falou, mas eu sou virgem. Falou, não tenha medo, porque a sombra do onipotente, do Espírito estará sobre você. E você vai ficar grávida para que o teu filho nasça em perfeita santidade, sem ter a semente do pecado humano. E ela falou assim, eu creio, faça com a tua serva a tua vontade, Senhor. Estou disposta a pagar qualquer preço. Primeira coisa é isso, irmãos. A fidelidade, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos agracia, Deus nos escolhe, a graça de Deus vem sobre nossa vida. O favor de Deus, a visitação de Deus estará sobre nós. Segundo, quem é fiel pode ser instrumentos para divulgar a mensagem de Deus. Tanto Zacarias quanto Simeão foram usados por Deus para profetizar e confirmar a palavra escrita no Antigo Testamento. Capítulo 1, versículo 67. Capítulo 1, versículo 67 de Lucas, capítulo 1, diz assim: seu pai Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou. Então, ele tem aqui a profecia dele, eu não vou ler agora por causa do nosso tempo, mas a profecia de Zacarias, na verdade, não é uma profecia a respeito de coisas que ainda iriam acontecer, é a profecia das coisas do Velho Testamento que estavam se cumprindo no Messias. Isso também é profecia. Isso indica, irmãos, que falar a palavra de Deus, explicar a palavra, é profecia. É
é uma forma de profecia, né? Por isso que o pregador do evangelho, o pregador da palavra é chamado também de profeta. Né? Zacarias aqui, na verdade, não deu uma profecia nova. Ele só disse, está se cumprindo aquilo que os profetas falaram. Simeão também profetizou, capítulo 2, versículo 28. Capítulo 2, versículo 28, diz, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, versículo 30, pois meus olhos já viram a tua salvação. Isso é profecia, estava profetizando. Que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Olha que profecia linda que ele estava fazendo aqui. Então, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Então, irmãos, aquele que é fiel a Deus, tem o privilégio, a honra, a graça de ser um instrumento para divulgar a mensagem de Deus. Terceiro, quem é fiel a Deus pode ter seus filhos usados para a glória de Deus. Aqui nós vemos dois filhos, João Batista e Jesus. Mas nós temos outros na Bíblia. Quais são? Samuel, né? Nós temos Sansão. Aliás, a história de Samuel e de Sansão, ela dá uma lição para nós, né? Porque Sansão, ele foi consagrado ao Senhor. Sabe por quê que Sansão foi consagrado ao Senhor? Você sabe ou não? Porque Deus o pediu. Porque Deus pediu, falou, esse menino vai ser consagrado a mim. Samuel também foi consagrado ao Senhor. Sabe por que Samuel foi consagrado ao Senhor? Não foi porque Deus pediu, não. Foi porque Ana deu. Ana quis dar. Ana quis que ele fosse. Não é interessante isso? E, aliás, a história de Samuel, ela é mais bonita do que até que a história de Sansão no final, né? Tem um final melhor. Grande profeta. Então, irmãos, às vezes nós consagramos coisas que o Senhor pede de nós. Somos fiéis naquilo que o Senhor pede de nós. Mas às vezes, presta atenção, às vezes nós temos que ser fiéis nas coisas que nós queremos dar ao Senhor. O que Jesus disse do servo lá que fazia tudo o que era mandado? Lembra ou não? O que ele disse? Aquele servo que fazia tudo o que era mandado fazer. O que Jesus disse desse servo? Você lembra? Ele falou, servo inútil. Porque só fez o que é mandado. Porque o servo que agrada é aquele que faz mais do que é mandado. Aquele que dá da sua generosidade. Então, essa história é comovente. Porque Sansão foi pedido por Deus. Como é que era o nome do pai de Sansão? Alguém lembra? É Manoá? E a mãe? Agora não lembro não. Mas Samuel, ele não foi pedido por Deus. Deus não pediu. Ela deu. Ela ofereceu. Ela falou, é teu, Senhor. Então, irmãos, eu creio que nada pode deixar uma mãe ou um pai crente mais feliz do que ver seus filhos servindo ao Senhor. Aliás, alguém disse uma frase que sempre choca meu coração. Eu não sei quem disse essa frase. Disse assim, nós não tivemos filhos para povoar o inferno. Nós tivemos filhos para servir o reino. Então, quem é fiel, a fidelidade passa para os filhos. Eu falei domingo, eu sou dizimista desde que eu me entendo por gente. Meu pai era dizimista, minha sogra é dizimista, minha esposa é dizimista. Nossos filhos são dizimistas. Porque a fidelidade, a Bíblia fala lá no texto que nós lemos, que a fidelidade de Deus, deixa eu ver se eu acho que...
Olha lá. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem seus mandamentos. Os irmãos lembram até que geração que a ira de Deus fala lá, né? Diz assim, visitará a iniquidade dos pais dos filhos até qual geração, irmãos? Até a 3ª e a 4ª. Mas a fidelidade? E quem é fiel ganha o quê? Deus visita até a 1000ª geração. Amém? Amém? Dá um amém aí. Que nem diz o Luciano Subirá. Finge que você ficou feliz com isso e diga um amém. Né? Mas eu não sou o Subirá, né? Então não cola. Irmãos, olha que interessante, irmãos. Ter nossos filhos servindo ao Senhor. Se nós formos fiéis, essa fidelidade vai nos acompanhar. Tem uma história, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos de 2 famílias tradicionais desde a época da Guerra Civil lá. Uma foi do tempo do Avivamento. Uma foi de uma família chamada Marjuki. Esse Marjuki, ele foi um famoso pistoleiro, assaltante de trem, um bandido muito perigoso nos Estados Unidos. E foi feita uma pesquisa das gerações de Marjuki até os dias atuais. Acho que não sei se era 15 gerações, alguma coisa assim. Interessante que a maioria dos descendentes de Marjuki eram ou marginais, ou presidiários, ou delinquentes, ou prostitutas. E diz que essa família deu bilhões de prejuízos para os Estados Unidos. Pegaram também a descendência do maior pregador americano, que foi Jonathan Edwards. Dos seus descendentes. Eu não lembro agora os números de cabeça, mas tem na internet aí. Os descendentes de Jonathan Edwards foram professores universitários, reitores de universidades, membros do Congresso norte-americano. E teve um deles que foi vice-presidente dos Estados Unidos. E deram bilhões de lucro para os cofres do país, porque essa família rica, abastada, família abençoada, só dava lucro e só dá lucro até hoje para os Estados Unidos. 4º lugar, porque meu tempo está acabando. Eu disse, irmãos, quem é fiel a Deus pode ser agraciado e visitado pelo favor divino. Quem é fiel a Deus pode ser um instrumento para divulgar a mensagem de Deus. Quem é fiel a Deus pode ter seus filhos usados para a glória de Deus. 4, quem é fiel pode ser incluído nos planos de Deus. Irmãos, escuta só. Escuta essa. Deus tem planos. Os planos de Deus não acabaram aqui no mundo ainda não. Se você ler a história da humanidade, o que você vai ver? Deus executando o seu plano. De vez em quando Deus não usa pessoas para executar o plano dele. Usou Maria, usou Isabel. Agora aqui, Deus usou a profetisa Ana. Olha que história linda, irmãos, no capítulo 2, versículo 36 e 38. 3 versículos da Bíblia, 3 versículos, que Deus quis que a história dessa mulher ficasse registrada na Bíblia. Deus queria que você soubesse a história dela. Não é lindo? Interessante que essa mulher, ela ficou viúva. Olha lá, capítulo 2, versículo 36. Essa mulher ficou viúva muito jovem. Eu fiz umas contas aqui. Obviamente eu não tenho como saber, tá, irmãos? Mas naquela época, vamos supor que ela se casou com 17 anos. Ficou 7 casada. Então ela ficou viúva aí com uns 23, 24, 25 anos. Era a média que as moças casavam naquela época, 17 anos. Então ela ficou viúva lá com os seus 24 anos. Ela poderia, irmão, se casar novamente, porque uma moça de 24 anos é muito jovem ainda. Não concordo, não? As minhas irmãs aí que já passou dos 40, moça de 24 anos é muito jovem ainda, né? Eu acho.
Né? Lembra de você quando tinha 24 anos? Então, mas ela poderia se casar. Mas, irmãos, ela decidiu então que ela ia se consagrar ao Senhor. Decidiu que ela ia consagrar a vida dela ao Senhor. E sabe, irmãos, pelas minhas contas aqui, por alto, tá? Ela consagrou a vida dela durante 60 anos. 60 anos. Não foi 60 dias, não. Aquela época que a gente fez aquele último jejum agora, teve irmãos que falaram, pastor, eu confesso, eu não aguentei, eu quebrei o jejum. Foi quantos dias? 42, né? Parcial, não é jejum total, parcial. Alguns irmãos, eu não aguentei, pastor, eu quebrei. Essa aqui, não, ela consagrou 60 anos da vida dela. Eu vi a história de um irmão, que ele foi tomar um café, foi tomar um café, daí falou, aceita um café? Daí falou, não, obrigado. Falei, mas você toma café, não toma? Falou, não, eu não tomo café. Eu consagrei isso a Deus. Consagrei que eu não vou tomar café. Falou, consagrou por quanto tempo? Ele falou, eu consagrei para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. Mas você não enjoou? Não, eu gosto, eu amo o café. Por isso eu quis consagrar isso a Deus. Por quanto tempo? 1 ano? 40 dias? Não, o resto da vida. Tem gente que é fiel. Essa mulher foi 60 anos, irmãos. 60 anos, mais ou menos, ali. Olha o que a Bíblia diz no versículo 36. Diz aqui que ela era filha de Fanuel. Por que fala, irmãos, filho de Fanuel da tribo de Azer? Porque era a tribo insignificante de Israel. Era uma pessoa que não era importante. Era muito idosa, 84 anos. Versículo 37. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, nunca. Todos os dias ela ia no templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Interessante, irmãos, que Ana, ela chegou ali no templo, no exato momento em que Jesus estava sendo apresentado. Olha que coisa. Olha, isso aí ensina uma lição, é bom não faltar no culto, irmãos. Que quando a pessoa falta, é o dia que acontece a coisa legal. Lembra de Tomé? O que aconteceu com Tomé o dia que ele não foi no culto? Jesus apareceu ressurgido, ressurrecto. E aí o pessoal falou, Tomé, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu e falou, não acredito. É possível, né? Ana chegou no exato momento que Jesus, olha que privilégio, irmãos. Ana chegou, irmãos, ali no momento em que Jesus estava sendo apresentado. Versículo 38. Agora a pergunta que eu quero fazer essa noite, irmãos. Valeu a pena essa mulher gastar 60 anos da vida dela em jejuns, oração, dia e noite sem parar, durante 60 anos, pelo menos aqui. Valeu a pena, irmãos. Talvez alguns de nós, talvez eu, talvez você ia chegar lá e falar assim, mas essa mulher, por que ela é fanática? Fica aqui o tempo todo no templo, não sai daqui. Uma hora está louvando, outra hora está orando, em jejuns, de oração. E que adianta tudo isso? 84 anos, não aconteceu nada até agora. Mas sabe, irmãos, vou contar um segredo para vocês. Quando Deus quis que alguém fosse testemunha do que Simeão ia profetizar, de que Maria apresentava o Messias, quando Deus quis uma testemunha daquele momento para registrar na palavra, Ele podia ter escolhido muita gente, mas Ele quis escolher Ana, a profetisa que durante 60 anos consagrou a vida dela no templo. Deus quis escolher aquela mulher. Amém, irmãos? Ele quis escolher. Deus quis que nós conhecêssemos a história dela em 3 versículos. A testemunha do batismo de Jesus. Não, batismo não. A apresentação de Jesus, né?
A Bíblia nos dá exemplo de muitos homens e mulheres que foram fiéis. Que nós possamos buscar, irmãos, nessas pessoas a inspiração para sermos fiéis também. Olha, Daniel, os amigos de Daniel, Davi, Abraão, José, Noé, Jó, Timóteo. E sabe, irmãos, uma coisa interessante? Que muitos desses fiéis eram jovens. Não é? José era jovem, Timóteo era jovem. Sadraque, Mesaque e Abdênego eram jovens. Muitos deles foram jovens, que enfrentaram a morte, tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Outros eram idosos. Abraão era idoso. Ana, né? Deus usa os idosos também. Ser incluído nos projetos divinos é um privilégio sem precedentes. Irmãos, ei, olha, você acha que Deus tem plano aqui para Campinas? O que vocês acham? Deus não planejou nada para Campinas, no mundo espiritual, no reino. Você acha que Deus planejou alguma coisa aqui para o bairro nosso, para a nossa região, para o nosso Brasil? Você acha que Deus tem planos para o reino, para a igreja dele aqui, irmãos? Mas será que ele vai nos usar? Será que ele vai nos incluir? Será que ele vai nos escolher? Será que vai, irmão? Será que nós somos fiéis a Deus? Será que estamos consagrando a nossa vida a Deus? Deus usa quem Ele quer. Mas olha o que diz esse versículo. Salmo 4:3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando ele invocar. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: lembrem-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo. O Senhor escolheu o piedoso. No meio de uma geração corrompida, perversa, onde estava um bacanal só lá no período pré-diluviano, diz que Deus olhou por toda a terra e viu quem? Quem que ele encontrou lá? Noé, porque ele era justo. Deus escolhe o piedoso. Ele olha aqui para a igreja, irmãos, ele vai escolher quem é fiel para executar seus planos. Os irmãos entendem isso? Passei do horário já, mas eu vou terminar. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos ou não realizamos algo porque não temos sido fiéis ao Senhor? Eu li uma história hoje que eu achei interessante. Eu vou terminar contando ela. Eu esqueci o nome dele, é um músico brasileiro lá de Belo Horizonte, e ele viaja o Brasil, América Latina, pregando o Evangelho, divulgando o reino. E numa certa ocasião, os instrumentos foram roubados. Olha só, músico, aquele instrumento bacana que ele gosta, foi roubado. E ele ficou muito triste e ele fez a seguinte oração: Senhor, nós realizamos a sua obra, fazemos a sua vontade, nos dedicamos a este ministério e usamos esses instrumentos. Sabe o que Deus respondeu para ele? Olha que interessante. Instrumento é o homem em minhas mãos, o resto é equipamento. Instrumento é o homem em minhas mãos, o resto é equipamento. João Batista tinha apenas uma voz, mas anunciou o Messias. Noé tinha apenas suas mãos, mas construiu uma arca. Moisés tinha apenas um cajado, mas libertou o povo de Israel. Instrumento é o homem em minhas mãos, o resto é equipamento. Eu sei, meus irmãos, que Deus quer nos usar, mas nós precisamos ser fiéis. Fiéis até a morte. Talvez nunca vamos precisar, irmãos.
sermos fiéis até a morte, até a ameaça de morte. Talvez nunca. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, porque o mundo está louco. O coreano lá está querendo implodir a Terceira Guerra Mundial. Os muçulmanos estão desembarcando no Brasil. Quem viu as reportagens aí dos muçulmanos no Brasil? A coisa vai pegar. Talvez não na nossa geração, mas vai pegar nas próximas, viu, meninos? Na próxima. E pessoas, talvez no Brasil, vão ter que ser fiéis até a morte. Mas se muitos crentes, irmãos, não são fiéis nas mínimas coisas, será que seria fiel até a morte? O que você acha? Que possamos avaliar nossa fidelidade. E que possamos dizer, Senhor, eu queria ser um instrumento nas tuas mãos, eis-me aqui. Vamos orar.